Não, sobre as interpretações, Mas, assim, o pessoal fala muito até aquele número 666, né? Essas coisas, chip da besta, essas coisas. é, Fala um pouquinho como que tem, vocês tem, entendem essas tem, tem coisas. algumas passagens da Bíblia que levam as pessoas a ficarem imaginando, né? Um monte de coisas. Por exemplo, quando a Bíblia, esse versículo aí que você citou, que fala né, desse número, né? 666. Porra, Tem. é o final do meu número do celular. 666. Eu fui Leva- botar o crédito lá na banca de revista pra botar o crédito. A minha Leva filha assustou, muitas assim. pessoas a também, né? Ficarem preocupados, né? Ficarem imaginando coisas. Porque lá o texto da Bíblia fala, né? Algumas coisas assim sobre marcar e etc e tal. Mas assim, tem muitas interpretações, vamos dizer assim, que não condiz com o que a Bíblia É mais ela sobre ensina, teoria né? da conspiração, né? Essas Tem coisas. muita coisa assim que a gente vê as pessoas acreditando, né? Que Então, às vezes não tá. Você virar o símbolo da Coca-Cola, vira um desenho de um bode. Pô, então, no velho, caso, muita coisa. 66666, não, só o 66. Não tem nada a ver, então, assim, tem na Ó, Bíblia, só tá foi na Bíblia. Tá na Bíblia? Mas assim, o significado desse número, ele é interessante porque assim, o que a Bíblia ela quer dizer? Às vezes na Bíblia, os números eles, às vezes não, na Bíblia os números têm significados, né? Por quê? E é interessante, né? Porque às vezes esse significado tem muito a ver com o propósito de Deus, né? Assim, vamos citar esse aí mesmo que vocês citaram, é o 666. É até engraçado, né? Porque assim, para muitas pessoas, por exemplo, quando elas pensam, né, nesse número, né? Aí alguns traçam muitas ideias assim. Mas aí aqui, ó, a Bíblia ela no livro lá de Apocalipse, né, Pedro, que fala. É porque assim, quando a Bíblia ela quer enfatizar, dar ênfase, né, alguma coisa, às esse repete, né? Aí algum ponto, por exemplo, né? Aí nesse caso, esse nome, né, que ela fala de nome, né? Que esse nome é o número 666, né? Isso mais está relacionado a como Deus encara, por exemplo, assim, as formas de governo, de política, dessas coisas do mundo. Porque assim, ó, o que acontece? O número 6, ele é retratado na Bíblia com imperfeição, ou seja, um número incompleto. Quando ele repete, ele dá ênfase em perfeição. Vamos imaginar assim, um sistema governamental, por exemplo, que não consegue resolver todos os problemas da humanidade. Ele não é completo. Ele até faz algumas coisas, mas ele não resolve tudo. Por exemplo, os governos humanos não conseguem resolver tudo. Por mais que o governante tenha boa intenção, muitas das vezes, mas é muito difícil você solucionar tantos problemas que a humanidade tem. E é problema que só... Vamos lá, por exemplo, citar aqui. Qual é o ser humano que consegue acabar com a morte? Qual é o governo? Qual é o ser humano que consegue acabar com a violência? Não tem como, né? Ele não consegue, porque não está no poder do... Então, assim, o número, ele causa isso, né? Quando ele repete, ele destaca essa imperfeição. E aí, por exemplo, ó, um artigo que eu pesquisei sobre esse número aí que Léo falou, né? Diz assim, ó, de acordo com o último livro da Bíblia, o número 666 é o nome de fera, ou besta de 7 cabeças e de 10 chifres que sai do mar. Apocalipse capítulo 13, né? Versículo 1, 17 e 18. Então, essa fera é um símbolo, né, que representa o sistema político mundial que governa sobre toda a tribo, povo e nação.
Isso aí já entra na teoria da conspiração. Aí já gera muita coisa, né? Que o pessoal fica falando, né? Então, o nome 666 indica que, do ponto de vista de Deus, esse sistema político é como um fracasso, né? E se você imaginar tantos problemas que a humanidade enfrenta, assim, lógico, assim, o governo consegue trazer algumas coisas. A gente consegue, por exemplo, ter leis que resultem em algum benefício. O governo tem programas que ajudam as pessoas, a gente não vai negar isso, né? Mas assim, não consegue resolver todos os problemas. É. Não tem como. E aí só Deus consegue resolver todos os problemas da humanidade. Né? Então, assim, é interessante. E lá, quando a Bíblia fala desse nome, significa só simplesmente imperfeição. Só que lá fala de marca, de todo. Então, assim... Aí levaria tempo para eu explicar direitinho para vocês o que quer dizer, mas a gente pode. Sim, o que eu depois tinha conversar. visto era que. Assim, é interessante Até- essas preocupações assim que Eu muitos tinha têm. visto, era algo relacionado à teoria da conspiração também, né? Aham, Aí falou em relação a esse número do 6, né? uhum. Que na Bíblia, dizendo esse artigo que eu li, que o número de Deus é o número 9, parece. É o número 9. E o 6 é o contrário, né? Você virar o 9 fica ao contrário. Aí que, por isso que tem esse número. É uma viagem da Tem porra, velho. um monte de coisa. É por Não, isso mas tem cada coisa que aí que a tem gente vê muita que... coisa. Pô, é que os caras explicam assim de uma forma que, porra... Você fica assim, meu Deus, eu acredito ou não acredito? Não é o quê, rapaz? Né? Mas assim, é por isso que eu falei no início, né? A Bíblia tem muita coisa, né? É um Tem. livro que dá assim pra... Você vai lendo, vai vendo É muito histórias, interessante. tem muitos ensinamentos, mas assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Assim, tem que ler, mas ler de uma forma que seja possível entender. E o que a gente fala? Ó, você não entendeu, busca orientação, né? Aham. Porque assim, é um livro para nos ajudar. Isso é fato. Ajudar o ser humano a conduzir a vida da melhor forma possível. E conduz ele, então, a Deus. Mas tem que ser da forma correta também, né? Não é de todo jeito, nem do jeito que a gente quer, não. É do jeito que Deus Eu conheço